A paz do Senhor e o amor de Maria esteja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Vamos invocar a proteção de São Miguel Arcanjo e de Nossa Senhora Rainha da Paz, pedindo a sua intercessão pelo Padre Daniel Ribeiro, por todos os sacerdotes, pelo Papa, por todo o clero, pela conversão dos pecadores, pela conversão dos nossos familiares, por nós, pela paz no mundo, pela paz no Brasil e por todas as intenções que estão em nossos corações. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Partida de Paulo para Roma. Logo que foi determinado que embarcássemos para a Itália, Paulo foi entregue com outros presos a um centurião da corte Augusta, chamada Júlio. Embarcamos num navio Andrômito, que devia costear as terras da Ásia, e levantamos âncora. Em nossa companhia estava Aristarco Macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, fazendo escala em Sidônia, Júlio, usando bondade com Paulo, permitiu-lhe ir ver os seus amigos e prover-se do que havia de necessário. Dali, fazendo-nos ao mar, fomos navegando perto das costas de Chipre, por nos serem contrários os ventos. Tendo atravessado o mar da Cilícia e da Panfilha, chegamos a Mira, cidade de Lícia. O centurião encontrou ali um navio de Alexandria, que rumava para a Itália, e fez-nos passar para ele. Por muitos dias navegamos lentamente e com dificuldade até diante de Cnido, onde o vento não nos permitiu aportar. Fomos então costeando ao sul da ilha de Creta, junto ao cabo Salmona, navegando com dificuldade ao longo da costa, chegamos afinal a um lugar a quem chamam Bons Portos, perto do qual está a cidade de Lazaia. Passar o tempo, já havia passado a época do jejum e a navegação se tornava perigosa. Paulo advertiu-os: amigos, vejo que a navegação não se fará sem perigo e sem graves danos, não somente ao navio e à sua carga, mas ainda às nossas vidas. O centurião, porém, dava mais crédito ao piloto e ao mestre do que ao que Paulo dizia. O porto era impróprio para passar o inverno, pelo que a maior parte deles foi de parecer que se retornasse ao mar, na esperança de chegar a Fenice para passar ali o inverno, por ser este um porto de Creta, abrigado dos ventos do sudeste e do nordeste. Tempestade e naufrágio. Soprava então brandamente o vento sul. Julgavam poder executar os seus planos. Levantaram a âncora e foram costeando de perto a ilha de Creta. Mas não muito depois, veio do lado da ilha um tufão chamado Euroaquilão. Sem poder resistir à ventania, o navio foi arrebatado e deixamo-nos arrastar. Impelidos rapidamente para uma pequena ilha chamada Cauda, conseguimos com muito esforço recolher o batel, içaram-no
e depois, como meio de segurança, cingiram o navio com cabos. Então, temendo encalhar em Sirte, arriaram as velas e entregaram-se à mercê dos ventos. No dia seguinte, sendo a tempestade ainda mais violenta, atiraram fora a carga. No terceiro dia, atiramos para fora as nossas próprias mãos, os acessórios do navio. Ora, não aparecendo por muitos dias nem sol, nem estrelas, e sendo batidos por forte tempestade, tínhamos por fim perdido toda a esperança de sermos salvos. Desde muito tempo, ninguém havia comido nada. Paulo levantou-se no meio deles e disse: Amigos, deveras deveríeis ter-me atendido e não ter saído de Creta, e assim evitar esse perigo e essas perdas. Agora, porém, vos admoesto a que tenhais coragem, pois não perecerá nenhum de vós, mas somente o navio. Essa noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, o qual me disse: Não temas, Paulo, é necessário que compareças diante de César. Deus deu-te todos os que navegam contigo. Por isso, amigos, coragem. Eu confio em Deus, que há de acontecer como me foi dito. Encalharemos em uma ilha. Já estávamos na 14ª noite pelo mar Adriático, quando pela meia-noite os marinheiros pressentiram que estavam perto de alguma terra. Então, atirando a sonda, perceberam que a profundidade era de 20 braças. Depois, um pouco mais adiante, viram que era de 15 braças. Temendo que dessemos em algum recife, lançaram 4 âncoras na popa, esperando ansiosos que amanhecesse o dia. Imediatamente, os marinheiros procuraram fugir e, sob o pretexto de largar as âncoras da proa, lançaram o bote ao mar. Paulo disse ao centurião e aos soldados: Se estes homens não permanecerem no navio, não poderia salvar-vos. Os soldados cortaram então os cabos do bote e deixaram-no cair. Enquanto ia amanhecendo, Paulo encorajou a todos que comessem alguma coisa e disse: Já faz hoje 14 dias que estáis em jejum, sem comer nada. Rogo-vos que comais alguma coisa no interesse de vossa vida, porque nem um cabelo da cabeça de alguém de vós perecerá. Tendo dito isso, tomou do pão, pronunciou uma bênção na presença de todos e depois de parti-lo, começou a comer. Com isso, todos cobraram ânimo e puseram-se igualmente a comer. No navio, éramos ao todo 276 pessoas. Depois de terem comido à vontade, aliviaram no navio, atirando o trigo ao mar. Afinal, clareou o dia. Os marinheiros não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, na qual tencionavam encalhar o navio, caso pudessem. Levantaram as âncoras e largaram ao mesmo tempo as amarras dos lemes. Desfraldaram ao vento a vela mestra e rumaram para a praia, mas deram numa língua de terra, e o navio encalhou aí.
A proa encalhada permanecia imóvel ao mesmo tempo que a popa se abria com a força do mar. Os soldados tensionavam matar os presos por temerem que alguns deles fugissem a nado. O centurião, porém, querendo salvar Paulo, impediu que o fizessem e ordenou que aqueles que pudessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Os demais, uns atingiram a terra em tábuas, outros em cima dos destroços do navio. Desse modo, todos conseguiram chegar à terra sãos e salvos. Capítulo 28, da ilha de Malta a Roma. Estando já salvos, soubemos então que a ilha se chamava Malta. Os indígenas trataram-nos com extraordinária benevolência. Acenderam uma grande fogueira e em torno dela nos recolheram, em vista da chuva que caía e do frio que fazia. Paulo ajuntou um feixe de gravetos e o pôs na fogueira. Nisso, uma víbora, que fugira ao fogo, mordeu-lhe a mão. Quando os indígenas viram a serpente pendendo de sua mão, diziam uns aos outros: sem dúvida este homem é homicida, pois tendo escapado ao mar, a justiça não o deixa viver. Ele, porém, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal algum. Julgavam os indígenas que ele viesse a inchar e que subitamente caísse morto. Mas depois de esperarem muito tempo, vendo que não lhe acontecia mal nenhum, mudaram de parecer e disseram: ele é um deus. Havia na vizinhança sítios pertencentes ao principal da ilha, chamado Públio. Este homem nos hospedou por 3 dias em sua casa, tratando-nos bem. Ora, o pai desse público achava-se acamado com febre e sofrendo de disenteria. Paulo foi visitá-lo e, orando e impondo-lhe as mãos, sarou. Depois deste fato, vieram ter com ele todos os habitantes da ilha que se achavam doentes e foram curados. Tiveram assim conosco toda a sorte de considerações e, quando estávamos para navegar, proveram-nos do que era necessário. Ao termo de 3 meses, embarcamos num navio de Alexandria, que havia passado o inverno na ilha. Esse navio levava por insígnias os Dioscuros. Fizemos escala em Siracusa, onde ficamos 3 dias. De lá, seguindo a costa, atingimos Régio. No dia seguinte, soprava o vento sul e chegamos em 2 dias a Pozzuoli. Ali encontramos irmãos que nos rogaram que ficássemos na sua companhia 7 dias. Em seguida, nos dirigimos a Roma. Os irmãos de Roma foram informados de nossa chegada e vieram ao nosso encontro até o Foro de Ápio e as 3 tavernas. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e se sentiu animado. Chegados que fomos a Roma, foi concedida licença a Paulo para que ficássemos em casa própria com um soldado que o guardava. 3 dias depois, Paulo convocou os judeus mais notáveis. Estando reunidos, disse-lhes: irmãos, sem cometer nada contra o povo, nem contra os costumes de nossos pais,
Fui preso em Jerusalém e entregue nas mãos dos romanos. Estes, depois de terem instruído o meu processo, quiseram soltar-me, visto não achar em mim crime algum que merecesse morte. Mas, opondo-se a isso, os judeus vi-me obrigado a apelar para César, sem intentar, contudo, acusar de alguma coisa a minha nação. Por esse motivo, mandei chamar-vos para vos ver e falar convosco. Porquanto, pela esperança de Israel, é que estou preso com esta corrente. Responderam-lhes eles: não temos recebido carta alguma da Judeia que fale em ti, nem de lá tem vindo irmão algum que nos dissesse ou falasse mal de ti. Quiséramos, porém, que tu mesmo nos dissesses o que pensas, pois o que nós sabemos dessa seita é que em toda parte lhe fazem oposição. Marcaram um dia e muitos foram procurá-lo no albergue, onde se achava hospedado. A conversa durou desde a manhã até a tarde. Paulo expôs-lhe o reino de Deus e apresentou, sempre de novo, testemunhos destinados a convencê-los a respeito de Jesus, baseando-se na lei de Moisés e nos profetas. Alguns se persuadiram pelas suas palavras, outros não acreditaram. Não estando concordes entre si, retiraram-se, enquanto Paulo lhes fazia esta reflexão. Bem falou o Espírito Santo pelo profeta Isaías a vossos pais, dizendo: vai a este povo e dize-lhes: com vossos ouvidos ouvireis, sem compreender. Com vossos olhos olhareis, sem enxergar. Coração obstinado o deste povo, ouvido duro, olhos fechados, para não verem com a vista, nem ouvirem com o ouvido, nem entenderem com o coração, e se converterem e eu os curar. Isaías 6, 9 e seguintes. Ficai, pois, sabendo que aos gentios é enviada agora essa salvação de Deus, e eles a ouvirão. Havendo dito isso, saíram dali os judeus, discutindo animosamente entre si. Paulo permaneceu por 2 anos inteiros no aposento alugado e recebia a todos os que vinham procurá-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava as coisas a respeito do Senhor Jesus Cristo, com toda liberdade e sem proibição. Terminamos neste momento a leitura de hoje. E agora, jaculatória indulgenciada, para que vocês possam deixar nos comentários. Ela é bem pequenininha e muito importante. E a jaculatória de hoje será: de morte súbita e imprevista, livrai-nos, Senhor. Por hoje é só e até amanhã, se Deus quiser.